A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Estamos felizes mais uma vez pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nós estarmos aqui diante da presença do nosso Deus, que é digno de glória, de louvor, de adoração, para junto meditarmos aqui na sua maravilhosa palavra, no salmo bastante conhecido, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Salmo de número 51, nós vamos ler logo após da oração que nós iremos fazer neste momento. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos diante da Tua presença mais uma vez, para junto enaltecer o Teu nome, que é santo, que é maravilhoso, que é soberano. Pai, por favor, estende as suas mãos sobre as nossas vidas, porque toda excelência pertence a Ti, Pai, toda glória, toda adoração, todo louvor, que o Teu Espírito Santo nos instrui, nos capacita a cada momento para falar do Seu amor, da Sua palavra, Senhor, para os Seus filhos nessa noite. Estende as suas mãos sobre as nossas vidas, Pai, isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos aqui, junto com os irmãos, Salmo de número 51, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que eu goze os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Dar-me alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Palavra maravilhosa, amado, para a nossa meditação, palavra para o nosso elevo espiritual nessa noite, que nós possamos estar na dispensação do nosso Deus, né? Davi, naquele momento ali, né, que era para os reis sair para a guerra, Davi fica ali no seu palácio, e ali ele comete um adultério. Ele comete um ato ilícito. E nesse ato, ele passou por toda a sua vida as consequências deste ato. Porque lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Né? Iniquidade, pecados ocultos. Devemos vigiar e orar, irmãos, para não cairmos em tentação, pois o mesmo sendo pecador,
o homem não poderá escapar das terríveis consequências do pecado. Então nós temos que vigiar bastante, tomar bastante cuidado, porque a missão do adversário é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, por não ter vigiado, nós vemos que Davi, ele caiu em pecado do adultério. Como o abismo chama outro abismo, ele ainda foi levado a mentir, a enganar e a cometer um homicídio. Mas como tivesse humildade para reconhecer o seu erro diante de Deus, foi perdoado. Mas até o fim da sua vida, ele sofreria os efeitos daqueles minutos de prazer pecaminoso, amado. Devemos tomar muito cuidado, porque o adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E nós vemos aqui a trajetória da vida. A paz do Senhor, irmã Jane, irmão Gilson, irmão presbítero Alex, que Deus abençoe a todos aí que está assistindo essa live. E nós vemos que Davi, em vez de ele comete ali esse delito, esse adultério, ele chama o esposo da vítima, ele vem, Urias, e quando ele chega ali, ele fala, olha, embebeda ele, dá bastante bebida para ele, pode beber à vontade, e depois deita, entra para a tua casa e durma. Mas diz a palavra que Urias não entrou na sua casa, ele ficou do lado de fora. Davi agora, quando vê aquela situação, ele fala, olha, alguém ali comenta, Urias não entrou para a casa dele, está lá do lado de fora. E aquilo ali ele fez por vários dias, não entrou para a sua casa, para o deleite da sua esposa. E Davi, vendo aquela situação, falou, agora o pecado vai ser descoberto. O pecado, ele vai ser, Davi agora escreve uma carta e dá pela mão do próprio Urias para o comandante da tropa, lá da infantaria, de frente, olha, quando Urias estiver na frente da batalha, estava escrito ali a sentença da sua morte, mas quando era protocolada ali com o anel do rei, não podia ler, não podia abrir. Ele levou aquela carta sem abrir, sem saber que ele estava levando a sua morte. E ali, quando estava escrito, quando Urias estiver na frente da batalha, vocês recuam. E ele ali agora, diz a Bíblia, que todo mundo recua e Urias é morto. E Davi pega a sua esposa com mulher, Betseba. Eu quero falar para os irmãos, neste momento, quem era Davi? 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que ele era um jovem pastor, filho de Jessé, foi ungido rei no lugar de Saul. Após a unção, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Olha só, irmãos, o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. 1 Samuel 16, parte A, 1 Samuel capítulo 16, 13, parte B. Que Davi era um homem ungido, um homem corajoso, cheio do poder do Espírito Santo, foi protagonista de uma vitória considerada impossível. Venceu o gigante Golias, o campeão dos filisteus, 1 Samuel capítulo 17, versículo 50. Aquela batalha que todos conhecem, Davi contra Golias. Mas nós vemos aqui que Davi também era um homem cheio do temor de Deus. Não obstante ter a oportunidade de tirar a vida de o seu perseguidor mortal, o desviado Saul
Davi poupou-lhe a vida por respeitar a unção de Deus em que havia sido posta sobre o rei. 1 Samuel capítulo 26, versículo 8 e 9. Davi teve a oportunidade de cortar a orla da manta de Saul, mas ele, longe de mim, pecar contra o ungido do Senhor. Um homem escolhido por Deus, ele tinha temor, agora ele era escolhido. No Salmo 89, versículo 3, fiz um concerto com meu escolhido, jurei a meu servo Davi. Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, do Deus de Israel. Ele tinha ali um chamado ali, algo ali especial para com Deus. E agora Davi, para nós entendermos aqui a profundidade do Salmo 51, é indispensável nós meditarmos sobre o que ocorreu ali no capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Aquele homem que matara Golias foi derrotado pelo gigante da concupiscência. Ele foi derrotado pelos desejos da carne. Ele foi derrotado pelos prazeres da nossa carne. Por isso que Paulo fala ali em Romanos, capítulo 6, 7 e 8, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal a todo momento está diante de mim. Ok, o pecado a todo momento, se nós não vigiarmos, nós vamos cair a cada momento em transgressão do nosso pecado. Mas nesta noite eu te chamo a atenção, mesmo o homem segundo o coração de Deus, ele não foi impune de pecar. E nós vemos aqui que Davi, houve ali uma ociosidade. Enquanto eu falei aqui que o exército estava indo na batalha, ao invés dele orar, vigiar, pedindo a Deus que guardasse ali os seus soldados, no 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 e 2, Davi começa a passear no palácio. Quantas pessoas, irmãos, que é momento dele estar orando, nessa quarentena aí, irmãos, buscando ao Senhor, orando pela igreja, orando pelos seus líderes, orando pelos seus filhos, orando pelos esposos, orando pelas esposas, estão passeando, estão gastando dinheiro nos seus deleites, nos seus bel prazeres, olhando coisa que não deve, vendo coisa que não deve. Eu não sei quanto tempo que você vai ficar parado aí dessa quarentena, mas daria para você estar lendo quase toda a Bíblia. Aleluia! Oh! E ele estava ali, amado, não vigiou, ele cobiçou. De repente o rei teve a sua atenção atraída por uma mulher bonita, e ele despertou a lascívia. A cobiça da carne domina Davi agora. Tiago capítulo 1, versículo 14, a cobiça da carne domina ele, e ele foi atraído, engodado pela sua própria concupiscência, e gera ali o pecado, que é o desejo intenso ou apetite sexual desordenado. E se a consciência conceber, dá à luz o pecado. Primeiro carta a Tiago, capítulo 1, versículo 15, parte A. Ele começa a ver ali aquela mulher banhando, e ele desejou-a. Quantas pessoas tem aí a sua própria esposa, está cobiçando a esposa do próximo,
Que isso? Você precisa se converter, buscar pelo caminho da oração, da vigilância, da leitura da palavra, mortificar a sua carne. Porque o pecado tem as suas consequências. Oh, aleluia! E ele agora ociosidade, cobiça e o adultério. Ele tentado, né? Ele deu lugar à tentação. Primeiro olhou, depois mandou perguntar o nome da mulher. E depois, por fim, ele mandou perguntar quem que era o nome dela e mandou falar: traga aquela mulher para mim. Tiago 1,15. Nesse ponto, a consciência já havia concebido o pecado, já tinha descido para o coração. Adultério é algo tremendo. Vencido naquele momento, nós vemos que Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. Tem quantos homens, quantas mulheres? Abre as guardas. Abre as guardas. E deixa o pecado bater na sua casa, destruindo a sua família, destruindo o casal. Oi! A tua esposa é uma bênção, o teu esposo é uma bênção, porque foi Deus que deu. Quantas pessoas estão caindo, estão se entregando ao bel prazer de 5 minutos do prazer da carne, e depois levar por toda a vida a consequência do pecado. Quantos? E agora Davi deixa de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele passou agora a deixar a consciência da carne dominar o seu ser. Gálatas capítulo 5, versículo 16, parte B. Um homem que matara o leão, matou um urso, um gigante, foi derrotado agora por um pecado sexual. Ele foi derrotado pelo pecado sexual. Convém lembrar que além do sexo, o poder do dinheiro são os outros meios mais usados para derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cuidado! Cuidado! Tem um limite. Saiba aconselhar obreiro. Jamais vai aconselhar uma irmã sem levar a tua esposa. Porque obreiro não tem amiga, amiguinha íntima. Amiguinha íntima do obreiro é a sua esposa. Aquela que vai te ajudar no momento de crise, no momento de luta, no momento de prova. Ela vai estar chorando contigo. Pastor, mas eu aprendi, eu tô perdendo o amor pela minha esposa. Eu tô perdendo o amor pelo meu esposo. Meu filho, minha filha, vai para o joelho. Renova os votos. Renova. Rabanabacantarabanaya. Oh, renova os votos. Renova.
Quanto tempo você não sai com a sua esposa? Você não conversa com ela? Olho no olho. É só cobrança, é só petição. Quando era namorado, levava isso, levava aquilo. Era um galanteio para lá, era um galanteio para cá. E hoje, mas que nesta noite, o Espírito Santo de Deus, aleluia, venha mover as suas mãos sobre a sua vida, Pai. Presta atenção, esta mulher do seu lado é uma bênção, esse moço do seu lado é uma bênção, porque foi Deus que deu. Valoriza o seu casamento. Não deixa o inimigo entrar no meio do seu relacionamento. Ora, busca o Senhor, o caminho ainda é o mesmo. Arabanai demante quebanaia. O caminho ainda é o mesmo. Quantos casais estão entrando pelo caminho? Tem muitas vezes, eu olho, nós vamos aconselhar as pessoas. Ah, pastor, eu estou querendo largar. O que aconteceu, meu irmão? 10, 15 anos de casamento, 20 anos, estou querendo largar. O que aconteceu? Minha esposa não é mais a mesma coisa. O meu esposo não é mais a mesma coisa. Mas o que aconteceu? A frieza entrou neles. Eu quero dizer, o que é frieza? A geladeira entrou neles. E quem que é o freezer? É você, meu irmão. O freezer é você, meu irmão. É você que aquece o relacionamento. É você que muda o relacionamento. Oi! Aleluia! Conversa, diálogo. Porque Deus tem algo novo para fazer no seu relacionamento. Mas não, isso aí não é motivo para você pecar. Não é motivo para você adulterar. Não é motivo para você sair de dentro do seu lar. Deus é o mesmo. Como é santo aquele que te chamou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Deus não mudou. Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Aleluia. E Davi agora, tudo que acontece, ele comete um homicídio, e ele mata. Eu falei no início aqui, o esposo daquela mulher, e ele foi astucioso, ele planejou, ele maquinou aquele mal. Ninguém ficaria sabendo daquele mal. Mas o fruto no ventre de Betseba era um fruto do pecado. 2 Samuel 11, capítulo 10, versículo 11 e 12. Ele foi astucioso. Ele teve um serviço pelo adversário. Ele envia a carta pela mão de Urias. Quando ele sabe agora que Urias era morto, ele pega a sua esposa, ele pega a viúva e coloca dentro do seu palácio. Quando o homem de Deus, ele chega a esse ponto, é sinal que a sua consciência já está totalmente catequizada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Precisamos tomar cuidado, vigiar, porque o diabo anda ao vosso derredor procurando a quem possa tragar. E teve a consequência do pecado. A primeira, perda da comunhão divina. Perdeu aquela comunhão. Oh, aleluia.
Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele pede agora. Ele pede. De um momento para o outro, ele pede a presença de Deus. Nós lemos aqui o versículo 12. O afastamento do Espírito Santo de Deus. Davi experimentou quão terrível é viver afastado do Espírito. Ele falou: não retire de mim o teu Espírito Santo. O Espírito de Deus é santo. Oh, ele não permanece no coração que abriga o pecado. Tem pessoas que pensam, que enganam, que mentem. Pode mentir, pode enganar, mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Houve ali escândalo. Quando a prática do pecado resulta em escândalos, o pecado, reveste de maior gravidade. Aleluia! Por isso Jesus afirmou: ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Cuidado, obreiro, cuidado, homem que identifica como homem de Deus, mulher de Deus. Ai daquele que vem o escândalo. Mateus 18, versículo 7. Pois tudo que o homem semear, ele vai colher. E Deus agora envia o profeta Natã. E Natã agora entrega uma profecia para Davi. Que havia ali, no meio de um local, de uma comitiva, que havia ali uma cabrita. Aquela cabrita dava leite, eles faziam nata, cozia bolo ali. Os irmãos conhecem a história. E diz a palavra que passou ali uns mercenários e pegou a única cabrita que eles tinham. Diz a palavra que Davi imediatamente ficou furioso. Ele fica furioso. E ele fala no capítulo 2, versículo 12, capítulo 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5. Digno de morte é esse homem. Natã fala para ele: Davi, esse homem é tu. Que ele tinha pegado a esposa de Urias e cometido o adultério. O profeta, ele foi corajoso de entregar uma mensagem para o rei. Ele não omitiu. Quantas pessoas que hoje Deus manda entregar uma mensagem, mas ele tem omitido, porque nessa mensagem não tem carro, não tem chave do céu, não tem Camaro, não tem casa. Oh, Rabanabacabachou. Esta mensagem é de conserto. Oh, Rabanabanabachuia. Deus te chama nesta noite. Cuidado, vigia, porque a sentença divina vem aí. Na mesma hora, o profeta ali fala a sentença do erro, do pecado de Davi. Não se apartará a espada jamais da sua casa. E foi o que aconteceu. O filho que nasceu daquele adultério, ele morreu. 2 Samuel capítulo 12, versículo 14.
Mas as desgraças não pararam por aí. Amon foi assassinado por Absalão. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 28 e 29, Absalão foi morto por ter rebelado contra teu pai. Segundo Samuel 18, 9 até o 17, e tempos depois, já no final do reinado de Davi, Adonias também seria morto à espada. 1 Reis capítulo 2, versículo 24 e 25, eis que suscitaste da tua mesma casa o mal sobre ti. 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, parte A, Absalão, filho predileto de Davi, adulterou com as mulheres do pai em plena praça pública. Olha só, irmãos, um abismo puxa outro abismo. 2 Samuel 16, 21 e 22, como se não bastasse, a filha do rei foi estrupada por um dos seus irmãos. 2 Samuel capítulo 13, versículo 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O mal, a sentença. Mas neste salmo que nós lemos aqui, 51, Davi faz uma oração do pecador arrependido. Ainda há tempo de você arrepender, de você mudar, de você receber o perdão de Deus. Repreendido por Natã devido o gravíssimo pecado, Davi não se fez inocente. De imediato confessou: pequei contra o Senhor. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, parte A. E no Salmo 51, Davi, ele começa por suplicar a Deus por misericórdia. Ele não procura desculpas alguma para justificar o seu ato. Quantas pessoas ele quer justificar, mas Deus conhece o meu e o seu coração. Antes roga ao Senhor que lhe apague as suas transgressões segundo a benignidade e a misericórdia divina. Ele ainda implora que o Senhor lhe lave da terrível iniquidade e purifica do horrendo pecado. Versículo 2, a confissão, ele faz uma confissão do versículo 3 e 4. Amargurado, Davi confessa, reconhece as suas transgressões, pois os seus pecados estão continuamente diante de mim. Ele reconhece e confessa: contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos era mal. Versículo 4. O que concluímos nessa passagem? Quando alguém peca contra Deus, e Deus jamais terá o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. Se achega-se a Deus. Se achega-se a Deus nessa noite. Eu não sei o que está passando aí no seu interior, mas o Senhor tem poder para mudar aí a sua história, mudar a sua vida. Deixa Ele mudar. E Davi agora ele clama pela restauração. Para nós concluirmos, Davi não reconhecia o poder purificador do sangue de Jesus, mas sabia que quando alguém era considerado imundo por ter tocado no cadáver, Números 19, 6, ou no leproso, Levítico 14, 4, precisava, de acordo com a lei, passar pela cerimônia da purificação, da qual o sacerdote tomara um molho de isopo, molhava na água da separação e aspergia sobre o transgressor. Assim Davi considerava-se tão imundo que precisava passar por um processo. Hoje, na nova aliança, o sangue da aspersão, Hebreus capítulo 12, versículo 24, ou seja, o sangue de Jesus purifica as nossas consciências das obras mortas, Hebreus 9, 14, e de todo o pecado, 1 João 7. O sangue de Jesus tem poder para purificar todo o pecado, todo. E agora no versículo 10, e ele faz um clamor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, um espírito reto. Mas ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele anelava por uma purificação interior e pelo espírito reto, amado.
Somente aquele que reconhece o seu pecado e consegue sentir a sujeira dentro da alma, dentro lá da sua alma. Nós precisamos reconhecer. Por isso Davi se arrepende de uma transgressão e confessa. Se o verdadeiro arrependido faz com que aborrecemos o pecado, nós precisamos reconhecer as nossas transgressões. Porque tem pessoas que ele vacila agora, chega ali na frente, ele vacila de novo, aí ele volta, o Senhor me perdoou, mas Ele não quer que nós ficamos, amado, nesse vai e vem. Ele quer que nós sejamos firmes, constantes no Senhor. E no versículo 11, para nós concluirmos: não me lance fora da tua presença. Ele sentia falta da presença do Senhor. Quando a pessoa peca, numa situação do adultério, ele sente o desejo de estar na casa do Senhor, mas falta-lhe força. Mas nesta noite o Espírito Santo, Ele quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história. Não retires de mim o teu Espírito Santo, nem sem a presença do Espírito Santo deixamos de ser espirituais e passamos novamente a ser meras criaturas. Novamente. No versículo 12, Davi fala: Senhor, torna da alegria da sua salvação. E ele já tinha perdido a alegria da salvação, e ele clama agora ao Senhor para lhe dar aquela bênção perdida. Que nesta noite nós possamos fazer como Davi, pedir para Ele: Senhor, restitua esta bênção perdida. Aleluia. E ele fala algo para o Senhor. Imediatamente ele fala, diante do perdão recebido, ele sente ali perdoado, ele promete a Deus fazer algo, mas ele ficaria impedido de fazer devido às suas transgressões. Ele queria ensinar os transgressores: então ensinarei aos transgressores o teu caminho. Ele tinha já experimentado o que era transgredir a lei divina. O salmista assume o compromisso de levar os transgressores a aprender do caminho do Senhor e se converter dos seus pecados. Oi, você falhou, você pecou, peça perdão, muda de vida, e agora vai levar aqueles que venham-se ao arrependimento do pecado que outrora você cometeu. Deus tem poder para mudar o cativeiro, a história. Um parente de temor. O versículo 14 que nós lemos: atingido pelo medo da volta de pecar, Davi lhe abre aqui um parênteses, a tua oração, e pede a Deus que livre dos crimes de sangue que ele tinha cometido. De certo, a morte de Urias, e continuava a ferir-lhe a consciência. Quando nós lemos o Salmo de número 139, 131, Davi, ele faz uma oração. Ele fala: olha, da profundeza da alma eu a te clamo. Salmo 130, número 130. Da profundeza da alma eu a te clamo. Senhor, escuta a minha voz.
Porque que o Senhor observar a iniquidade do meu coração, quem substituirá? Porque contigo está o perdão para que seja temido. Aquele pecado de Urias, todo dia vinha na consciência de Davi. Davi, você pecou. Davi, você adulterou. Davi, você falhou. Davi, você precisa mudar. Davi, você é um homem segundo o coração de Deus. Oh, Rabanabanai. E no versículo 15, Davi pediu a Deus que abrisse os seus lábios para que a sua boca pudesse entoar louvores ao Senhor novamente. Quando um servo de Deus cai, principalmente quando ele é um líder, o diabo e os seus demônios, eles se alegram, irmãos. Entretanto, quando o Filho de Deus se arrepende sinceramente, o Senhor estende sobre ele um manto de perdão e alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia! Alegria no céu quanto um pecador que se arrepende, independente que você tenha cometido o delito. A palavra do Senhor nos diz em 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se porém alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele não só perdoa o vosso pecado, mas de todo mundo. Davi, o Senhor perdoara, mas houve ali uma consequência dos seus atos. Oi, volta ao Senhor, converse com a sua esposa, converse com o seu esposo, renove a aliança daquele dia ali no altar, renove. Oi, casamento é algo de Deus, é algo especial. Não troque a sua pérola, o seu ouro que está dentro do seu lar, por uma bijuteria que está lá fora. Não troque, não se venda. A sua vida foi comprada com sangue do Calvário. Homem de Deus, mulher de Deus, fuja de toda aparência do mal. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, nós queremos orar por você neste momento, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia. Ainda é tempo o Senhor mudar a sua história. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Guarde essa palavra. Nós vamos estar orando por você, cada pessoa aí que está assistindo esta live. Que Deus abençoe o nosso irmão presbítero Valdir, nossa irmã missionária Patrícia, diácono Fábio, a nossa irmã Jéssica, presbítero Carlos, cooperador Wagner, a nossa irmã Jane, o Amós, a Edilane, todos os irmãos ali que têm nos dado a honra, nossa irmã Claudineia, a nossa irmã Rosilda, Cristiane. Que Deus abençoe. Nós estamos orando pelo Cauã, filha, tá? Nós estamos orando, Deus vai dar vitória. Nosso irmão presbítero Alex, Deus vem abençoar a vida de vocês. Pastor Victor Donizete, nós tivemos ali na reunião. Que Deus venha abençoar o pastor Marciano, nós tivemos ali também na reunião. Nosso irmão Michel, nossa irmã Solange, nós vamos estar orando neste momento. Que Deus venha abençoar a sua vida. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, oramos agora. Renova, Senhor, esta aliança, esse compromisso marital deste homem, desta mulher. Joga por terra todo dardo inflamado do inimigo, ó Senhor, desta família. Pai, oramos, Senhor, porque esta família é uma bênção, este casal é uma bênção, e o adversário tem tentado, Senhor, destruir, Senhor, este casal, esta família. Em nome de Jesus, que todos os dardos do inferno saia deste lar, saia do meio deste casal agora.
toda cilada do inferno agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa a tua serva, teu servo que se encontra enfermo, o Cauã, Senhor, abençoa a vida dele, a irmã Aparecida Rosa, oramos, Senhor, por toda a vida, todas as pessoas que estão assistindo essa live, a Jéssica, estende as suas mãos, Pai, e aqueles que iam assistir, eu te louvo e eu te exalto, em nome de Jesus. Receba o milagre de Deus neste momento, em nome de Jesus, e que o maravilhoso amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, teu Filho amado, as doces consolações do Espírito Santo para com todos, todos diz amém. Daqui a pouquinho, lembrando os irmãos, que hoje, devido ser feriado, não vai ter o programa Cristo em Casa, lá na rádio, mas o diácono Fábio, a missionária Patrícia, vai estar fazendo uma live daqui a pouquinho, tá bom? Os irmãos não percam aí a live aí, vai ser uma bênção, tem uma palavra de Deus para a sua vida aí, tá bom? Eu trouxe uma palavra doutrinária para nós aí, todas as terças aí nós trazemos aí um ensinamento aqui, tá bom? Para nossas vidas aqui, que Deus em Cristo nos abençoe. Quinta-feira tem uma palavra de Deus para você, a partir das 7h30, das 19h30, tá bom? Fique ligadinho aí, que Deus abençoe. Qualquer coisinha, deixa aí no meu privado aí, que você não quer falar ao vivo para nós, deixa aí no meu privado, depois aí eu respondo para você. Que Deus abençoe, paz do Senhor, que Deus dê uma boa noite, bom início de semana, né? Amanhã é quarta-feira, abençoe os irmãos, hoje ainda é feriado. Aproveita um pouquinho, leva a sua esposa ainda para comer aquela pizza, aquele lanche que faz muito tempo que você não leva. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.